Boa noite a todos e a todas. Chegamos finalmente à nossa última aula. Como vocês sabem bem, esse foi um semestre bastante atípico, né? Com essas aulas remotas. E, sem dúvida, isso prejudicou bastante o andamento da nossa disciplina. Eu, por exemplo, costumava trabalhar muito em sala de aula com alguns exercícios de fixação, com estudos de caso, com alguns vídeos, alguns filmes. Isso não foi possível e, sem dúvida, também o contato direto com os alunos configura um grande prejuízo, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E eu penso que vocês também, cada um individualmente teve seus problemas, suas contingências, questões de ordem pessoal, afetiva, que afetou o nosso processo, né, nossa parceria, vamos dizer assim. Mas eu espero que, de algum modo, vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Que a disciplina tenha servido como espaço de reflexão, de conhecimento, e que vocês possam levar isso para frente, né? Eu tenho certeza, não tenho dúvida de que os conhecimentos da psicologia eles vão ser muito úteis para vocês no futuro. Não duvidem disso. Bom, vou abrir aqui o conteúdo da nossa última aula. Bom, pessoal, na última aula a gente conversou um pouco sobre os efeitos negativos do trabalho para a saúde mental. E nós conversamos sobre como o trabalho pode trazer prejuízos para a nossa saúde física e mental. Nós falamos de diversos aspectos dos contextos de trabalho atuais que implicam em risco para a saúde. Nós falamos aí da falta de reconhecimento, da dissolução dos vínculos sociais no trabalho, falamos dessas novas formas de organização que estimulam competitividade, individualismo, né, que prejudicam os nossos laços de cooperação e de solidariedade. Hoje, em contrapartida, a gente vai falar um pouco do inverso, né? A gente vai falar de como o trabalho ele pode contribuir para a produção de saúde. E aí nós trazemos um pouco desse tema da chamada qualidade de vida no trabalho, né? Então, o tema da qualidade de vida no trabalho hoje ele está bastante em voga, né? Todas as grandes empresas elas têm um programa, né, um projeto relacionado à qualidade de vida no trabalho e nós vamos trazer um pouco dessa caracterização conceitual, né, como se constitui o conceito de qualidade de vida no trabalho e como que a gente pode implementar estratégias e mudanças organizacionais para construir uma organização saudável, né, uma organização de trabalho que contribua para a saúde, para a geração de qualidade de vida e para resgatar esses laços de coletividade. Bom, o conceito de qualidade de vida no trabalho ele vai surgir na década de 70, né, através de um teórico chamado Richard Walton, um americano, né, e o Richard Walton ele define a qualidade de vida como a atenção e o cuidado aos valores ambientais e humanos negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico. Então, vocês podem ver que nesse conceito, né, a gente tem, o autor ele chama atenção para o fato de que o desenvolvimento produtivo, né, o desenvolvimento das forças produtivas, desde a indústria até mais recentemente no setor de serviços, ele tem privilegiado a questão da tecnologia, da produtividade, do crescimento econômico e tem deixado de lado questões relativas à saúde, né, à qualidade de vida, ao bem-estar de seus trabalhadores, né? Então, a qualidade de vida ela pode ser compreendida como um conjunto de políticas e ações que visam a melhoria das condições de trabalho, envolvendo variáveis comportamentais, ambientais e organizacionais na tentativa de humanizar o trabalho e amenizar os conflitos entre capital e trabalho. Então, a questão da qualidade de vida ela passa pela questão de humanização, né? E é uma proposta que vai desde as variáveis individuais, né, do comportamento,
até repensar as próprias condições de trabalho e a forma de organização do trabalho. Na atualidade, a QVT, né, a qualidade de vida no trabalho, comporta essencialmente o bem-estar e a gestão integral do ser humano, isto é, um foco nas necessidades biológicas, psicológicas e sociais. Vocês devem lembrar que lá nas nossas primeiras aulas, né, eu falei do chamado modelo biopsicossocial, né, que tem como objetivo pensar o ser humano na sua integralidade, né, pensar o ser humano a partir das suas variáveis psicológicas, biológicas e sociais. Então, veja, o trabalho ele tem que ser um trabalho que seja adequado aos limites do corpo, né, que atenda às nossas expectativas, nossos desejos psicológicos e também nos ofereça um espaço de sociabilidade, ou seja, sem contemplar essas três variáveis, nesse trabalho ele se torna um fator de risco para a saúde do sujeito. A QVT representa o grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer as suas necessidades pessoais com a sua atividade na organização. A QVT se destaca como possibilidade de resgatar o sentido do trabalho humano e compatibilizar bem-estar, eficiência e eficácia nas organizações. Então, vocês devem conhecer bem, né, esses conceitos de eficiência e eficácia, e vejam só que a proposta da QVT, né, da qualidade de vida no trabalho, ela passa por indexar, ou seja, unir, né, os valores relacionados ao bem-estar e à eficiência e eficácia, ou seja, não é só é, não é só você se preocupar com o bem-estar, mas também não é só se preocupar com a produtividade, é tentar agregar esses dois fatores. Bom, a QVT é um campo do conhecimento, né, uma disciplina, uma proposta teórico-metodológica que agrega diversos campos do conhecimento. Então, passa pela questão da psicologia, né, no estudo das doenças do trabalho, da saúde dos trabalhadores, passa pela sociologia, ao buscar compreender as relações entre os sujeitos, né, a relação entre os grupos e equipes de trabalho, as normas, né, as demandas laborais, passa pela ergonomia, né, que diz respeito às condições de trabalho e a compreensão da carga física e psíquica no trabalho, passa pela engenharia, né, com relação a pensar os fatores ambientais do trabalho, né, o risco, a higiene, os fatores de temperatura, pressão, risco biológico, e passa pela administração também de repensar a organização do trabalho, né? Então, a gente tem aqui no centro da QVT, né, no centro da qualidade de vida do trabalho, todas essas disciplinas conjugadas, né? Todas essas disciplinas, elas fazem parte de repensar um projeto de uma organização que seja saudável. Como vocês podem ver, eu já estou um pouco sem voz, né? Sintomas de final de semestre. Bom, aqui eu tenho um quadro, né, do desenvolvimento teórico, né, do conceito de qualidade de vida no trabalho. O conceito de QVT é um conceito originalmente norte-americano, né? Então vocês podem ver aqui que tem muitos autores de referência norte-americanos, mas que foi trazido para o Brasil e readequado a uma realidade brasileira, né? Então, aqui a gente tem o Walton, né, que compreende a QVT como uma compensação justa e adequada, condições de trabalho, oportunidade, uso e desenvolvimento das capacidades, oportunidade de crescimento, segurança, integração social no trabalho, constitucionalismo, né, que seria o respeito aos direitos trabalhistas, entendendo o trabalho como um espaço de vida, um espaço que tem uma relevância social. Os autores Hackman e Oldham pensam também na variabilidade das tarefas, na identidade com a tarefa, no significado da tarefa, ou seja, pensando mais na especificidade do trabalho mesmo, se aquele sujeito ele tem uma identificação com aquela tarefa que está sendo proposta, se aquela tarefa faz sentido para ele, ou se ele está apenas reproduzindo um movimento repetitivo e monótono, né, como foi aí ao longo do Taylorismo. O autor Wesley, né, ele pensa que qualidade de vida significa enriquecimento das tarefas, né, um trabalho autossupervisionado, ou seja, um trabalho onde os próprios trabalhadores têm uma autonomia de gestão do seu trabalho,
distribuição dos lucros e participação nas decisões, né? Veja como é importante isso, né? Você poder participar dos rumos da empresa e não só reproduzir as ordens. Davis e Wetter apresentam a QVT como um projeto de cargo segundo habilidade, disponibilidade e expectativas sociais dos empregados, práticas de trabalho não mecanicistas, autonomia, variedade, identidade na tarefa e retroinformação, ou seja, mais uma vez, né, em consonância com a autora anterior, né, pensar a questão da tarefa, né, se essa tarefa é planejada de acordo com as habilidades do sujeito, sua disponibilidade, sua expectativa. Nadler e Lauer chamam atenção para a participação nas decisões, reestruturação do trabalho, enriquecimento das tarefas, grupos de trabalho autônomo, inovação no sistema de recompensas, melhora no ambiente de trabalho. Cruz e Cumming falam sobre a participação do trabalhador, projeto de cargos, inovação no sistema de recompensa e melhoria no ambiente de trabalho. Siqueira e Coleta falam sobre o próprio trabalho, as relações interpessoais com colegas, chefes e uma política de recursos humanos da empresa. Ou seja, se vocês pegarem aqui, né, esse conjunto de conceitos como um todo, vocês vão ver que eles têm fatores muito próximos, né? Então, todos eles tratam da necessidade de repensar o trabalho do ponto de vista da tarefa, daquilo que é feito, como é feito, por que é feito, né? Falam sobre participar das decisões, né? Sobre conquista de autonomia, um sistema mais justo de distribuição de lucros e recompensas, né? E falam especialmente da questão das relações interpessoais, né? Então, se a gente for pensar no oposto negativo, né, a ausência desses fatores, ela é fortemente adoecedora, né? Ou seja, imagina você trabalhar num lugar onde você não participa das decisões, apenas cumpre ordens, onde você não tem uma remuneração justa, né, e adequada, onde você executa tarefas mecânicas, né, tarefas sem sentido, né, onde as relações com os colegas, com a chefia são bastante conturbadas. Vocês podem ver que esse conjunto de conceitos ele tem uma convergência, vamos dizer assim. Bom, pessoal, aqui eu fiz uma compilação, né, dos principais teóricos no Brasil e no mundo, né, e vocês vão ver que não foge muito do que já foi exposto, né, mas temos aqui alguns fatores chaves, né, condições de trabalho, a questão da saúde, a questão da moral, a compensação e a participação, ou seja, isso se traduz em um ambiente limpo, adequado, com os equipamentos de segurança, né, uma empresa que te oferece assistência familiar, assistência educacional, que ofereça um cuidado com a saúde dos trabalhadores, uma empresa que ofereça ao sujeito identidade com a tarefa, boas relações, reconhecimento, né, orientação, possibilidade de aprendizagem, questões de remuneração, né, que haja uma equidade entre o trabalho e a remuneração, que os trabalhadores possam participar dos resultados e que eles possam participar das decisões, que eles possam se expressar, né, pessoalmente, que eles possam manifestar suas ideias, sua criatividade no trabalho, né? Ou seja, um ambiente de trabalho bastante ideal, vamos dizer assim. Continua aqui, né? Eles chamam atenção também para a questão da comunicação, a imagem da empresa, a relação entre chefe e subordinado e organização do trabalho. Com relação à comunicação, é uma questão que eu acho bastante interessante, que diz respeito tanto aos processos de comunicação interna, né, que diz respeito à transmissão da informação, né, a manifestação clara daquilo que está sendo esperado, daquilo que está sendo demandado, que os trabalhadores eles conheçam, né, o fluxo de trabalho, que eles conheçam o conteúdo do trabalho, um fator de identificação, que o sujeito se identifique com a empresa, né, que a empresa tenha responsabilidade social e comunitária, responsabilidade ambiental, que tenha uma boa imagem perante a sociedade, né? Imagina você trabalhar numa empresa que tem uma péssima imagem, né, perante a sociedade, né? Sei lá, uma Odebrecht da vida, né? Tanto que isso pode ser deletério para a nossa saúde.
E, por fim, uma empresa que ofereça apoio socioemocional, orientação técnica, igualdade de tratamento, ou seja, que todas as pessoas sejam tratadas de forma igualitária pela chefia, né, que a distribuição do trabalho seja justa, e que, no que tange a organização do trabalho, que o trabalho seja distribuído de forma igualitária entre as equipes, né, que haja variabilidade, ou seja, que você não tenha que executar o mesmo trabalho durante toda a sua vida, e que o ritmo seja adequado às nossas condições físicas e psicológicas. Bom, todos os segmentos, eles ganham, né, com a implementação de políticas de qualidade de vida no trabalho. Então, ganham os trabalhadores, né, os empregados, ganha a própria organização, a empresa, e ganham os clientes, né? Os empregados, eles têm uma maior satisfação no trabalho, uma melhora na autoestima, os programas contribuem, né, para diminuir os índices negativos, como os absenteísmo, acidente no trabalho, doenças de trabalho, licença, saúde. Então, quando você pega uma empresa que você vê que tem muita rotatividade, ou seja, a empresa contrata o funcionário, ele fica 6 meses, um ano e sai. Uma empresa com muitos acidentes, uma empresa onde muitos trabalhadores saem de licença por motivo de adoecimento físico ou psíquico, isso demonstra uma falta de cuidado com relação à qualidade de vida no trabalho. Então, a QVT, ela traz vantagens significativas para os trabalhadores, traz vantagens para a organização também, então a organização se torna mais efetiva, né? Reduz os gastos com insumos, reduz os erros no trabalho, reduz a perda de material, danificação de equipamentos, né? Melhora a produtividade, melhora a qualidade dos serviços ou dos produtos. E os clientes, sem dúvida, né, são beneficiados, porque eles vão receber um produto de melhor qualidade, uma empresa que vai se tornar referência em termos de cidadania organizacional, né, com menos queixas, menos reclamação, né, um melhor atendimento. Então, vocês podem ver que a QVT é para a administração que a gente chama de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Então, às vezes, um programa de qualidade de vida no trabalho ele pode representar um custo para a empresa, né, de, por exemplo, diminuir a carga horária, ou aumentar a remuneração, ou oferecer profissionais de apoio, como psicólogo, assistente social, mas no final das contas ela gera receita, né, ela gera maior satisfação dos seus clientes. Então, sem dúvida, um programa que traz muita qualidade. Bom, pessoal, todo projeto de qualidade de vida no trabalho, eles têm que se desdobrar em um programa de ações, né? Então, não basta você pensar, problematizar os problemas da empresa, mas você tem que transformar isso em resultados, você tem que transformar isso em projetos, em programas, né? No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma tradição da qualidade de vida no trabalho, da QVT, muito ligada ao assistencialismo. Né? O que que significa? Significa que, de fato, não há transformações estruturais na organização do trabalho, na tarefa, né, nas relações interpessoais, mas a qualidade de vida ela acaba ficando restrita a programas de apoio, né, programas de apoio psicológico, de apoio odontológico, de coral, ginástica laboral, festas, enfim, confraternização de final de ano. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, né? Esses espaços de sociabilidade são muito importantes. Os espaços de terapias acessórias também são muito importantes, mas isso de fato não provoca uma mudança organizacional, né? Vocês podem ver aqui alguns exemplos de práticas que as empresas brasileiras adotam, e vocês vão ver que isso acaba ficando muito restrito a uma prática assistencialista, né? Então, por exemplo, suporte psicológico, né? Sei lá, uma aula de meditação, aula de yoga, aquele fiscal de posturas, né? Aquele sujeito que passa na empresa vendo como está sendo a questão da postura dos trabalhadores no trabalho, se está havendo a utilização dos equipamentos de segurança, os equipamentos de ergonomia, enfim, terapias holísticas, massagem, shiatsu, né, programas de alimentação saudável, né, programas de
acompanhamento da diabetes, colesterol, corais, festas, danças, né, programa antitabagismo, programa de combate ao sedentarismo. Como eu disse, tudo isso é muito importante. Tudo isso muda, de certa forma, né, a relação dos sujeitos com o trabalho. Mas a QVT não é só isso. A QVT, ela consiste, como eu disse, em repensar o trabalho, repensar a organização, repensar a relação entre chefia e subordinado, relação entre os pares. Então, isso é que a gente precisa mesmo, de fato, para dizer que estamos fazendo um programa de qualidade de vida no trabalho. Bom, os benefícios aqui, né, mais uma vez, né, para a organização, né? Então, a organização do trabalho, ela vai ter uma força de trabalho mais saudável, né, vai diminuir o absenteísmo e a rotatividade, diminuir os acidentes, melhorar o custo da saúde assistencial, vai ter ganhos em produtividade, vai melhorar a imagem da empresa, né, na sociedade e melhorar o ambiente de trabalho, tanto do ponto de vista das condições laborais, quanto do ponto de vista das relações interpessoais. Para os trabalhadores, significa maior resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior motivação, maior eficiência, uma melhor autoimagem, ou seja, uma melhor relação do sujeito consigo mesmo e um melhor relacionamento entre os sujeitos. Como eu disse na aula anterior, né, é bom reforçar, o trabalho hoje tem uma importância muito grande na sociedade, na nossa vida, né? Grande parte da nossa vida e do nosso dia é dedicado ao trabalho. Então, se você passa 8, 10 horas, até 12 horas no trabalho e não tiver umas condições de trabalho adequadas, né, com um ambiente saudável, um ambiente respeitoso, um ambiente de reconhecimento, né, um ambiente de exercício da criatividade, é certo que você vai adoecer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas uma hora esse sujeito vai adoecer. E quando ele adoece, isso gera custo para a empresa, gera custo para o INSS, né? Custo para a Previdência. Então, a qualidade de vida ela tem importância social mesmo, não é uma importância nem só para o sujeito e nem só para a empresa, mas é uma importância para a sociedade como um todo. Bom, por fim, eu tenho aqui um infográfico aqui, né, de, de uma de um modelo americano, né, existe uma revista americana que me fugiu o nome agora, mas que todos os anos eles publicam essa lista, né, que eles chamam de Great Place to Work, ou seja, bons lugares para trabalhar, né? Então eles publicam a lista com as melhores empresas para se trabalhar. E essa lista é baseada em alguns fatores aqui que a empresa que a revista avalia de cada empresa, né? Então, esses fatores eles passam pela credibilidade, a imparcialidade, o respeito, o orgulho e a camaradagem, ou seja, do ponto de vista da credibilidade, a gente tem uma empresa com clareza nas suas informações, com acessibilidade, né, com coordenação dos seus trabalhos, com visão, né, com delegação, ou seja, as tarefas são distribuídas de forma justa, com confiabilidade e honestidade, né. Do ponto de vista do respeito, né, a gente tem empresas que oferecem um apoio profissional, ou seja, formas para o indivíduo se qualificar, para ele melhorar seu desempenho, melhorar sua formação, sua preparação para o mercado. Uma empresa que ofereça aos sujeitos orgulho, né, orgulho de trabalhar naquela empresa, de trabalhar naquela equipe, né, de orgulho daquilo que ele faz. Uma empresa que ofereça um ambiente imparcial e igualitário, ou seja, onde os trabalhadores sejam tratados de forma igual, né, desde a questão da remuneração até o trato no cotidiano. Uma empresa onde não haja discriminação, onde seja possível dialogar, né, contestar as ordens, e uma empresa que crie um clima de camaradagem, né, onde você se sinta mesmo como uma família, você sinta hospitalidade, que a empresa crie um senso de comunidade, né? Então, assim, você vai falar, professor, mas isso tudo aí é muito ideal, muito
né, fora da realidade, de fato, né? Infelizmente, a maioria das empresas, elas estão muito preocupadas mais com o lucro, com a produtividade, só que elas esquecem que a qualidade de vida implica na qualidade do produto, né? Implica na qualidade do trabalho, na qualidade das pessoas, né? Então, para que um sujeito permaneça numa empresa, mesmo com hoje, com tanta disponibilidade de mão de obra, né? Hoje a gente tem aí pessoas fazendo fila em busca de um emprego, né? Mas também para a empresa é caro você ficar contratando, recontratando, treinando novamente os trabalhadores. Então é muito mais fácil você criar um ambiente saudável, né, favorável ao autodesenvolvimento, do que você ficar contratando e demitindo sempre, né? Então, a mensagem que fica aqui, né, para vocês aí, enquanto futuros administradores, futuros gestores organizacionais, de que repensar a qualidade de vida no trabalho significa repensar a qualidade do trabalho e a posição dessa empresa no mercado. Bom, pessoal, no mais é isso, né? Deixo aqui meus abraços, meus agradecimentos, né? Minhas eventuais desculpas também sobre alguns desgastes que nós tivemos, né? E, enfim, torço muito por vocês, torço pelo sucesso de vocês e espero que vocês tenham a oportunidade aí de seguir firme no curso, né, na faculdade. A Funciana oferece muita qualidade, apesar das dificuldades que a instituição está passando, mas é uma das melhores faculdades de Goiás, eu não tenho dúvida disso. Né, o comprometimento da equipe, da gestão. E é isso, um grande abraço e um bom final de 2020 para vocês, se é que isso é possível.